Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função dos últimos acontecimentos dramáticos que aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, e também nos Estados Unidos. Esses episódios, eles têm algum tipo de conexão? Bem, será que esses episódios aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Brasil, extremamente previsíveis e repetitíveis, portanto, eles têm algumas causas que não são enfrentadas? Será que nós estamos sendo bem informados? Será que a nossa reflexão sobre esses acontecimentos ela está sendo profunda? Nós estamos, de fato, entendendo o que está acontecendo? Ou será que não há interesse de grandes estruturas que nós saibamos por que esse tipo de episódio acontece no Rio de Janeiro, no Brasil, em outras partes do mundo? E há também um interesse político de camuflar esse debate. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, eu vou tentar aqui sair desse universo comum que a gente vê pela mídia, inclusive pelas redes sociais, de tratar esse assunto de uma maneira superficial. A gente acaba empobrecendo a reflexão sobre essas questões. Então, eu vou aqui hoje tentar jogar mais algumas questões para você pensar, para você ver que o buraco é mais embaixo. Que as coisas que nós estamos vendo, elas escondem outras que nós não estamos vendo. Bom, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Se você não conhecia o nosso espaço, seja bem-vindo, dê um clique no cantinho, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque é muito importante, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que todos os dias eu estou aqui com vocês entre 5h15 e 5h30 da tarde, onde eu abro um chat com a sua participação para a gente conversar ao vivo, né? Então já convido desde já você para participar conosco. Pois bem, gente, ontem o Brasil foi sacudido mais uma vez por um episódio envolvendo violência urbana. Como absolutamente previsível, o presidente da República ele tirou proveito político dessa tragédia. É sempre uma coisificação de seres humanos. E aí eu não vou entrar no mérito do que deve acontecer com um bandido ou com um suspeito que dá tiros contra um policial. Não é essa a questão. Existe uma lógica aí que a gente não vai conseguir alterar. Eu não vou querer convencer alguém que o policial deve tratar uma pessoa que está com um fuzil na mão com uma flor. Mas a questão não se resume a esse tipo de enfrentamento. Nós temos uma situação que é anterior e é essa que eu quero abordar aqui com vocês para a gente ajudar outras pessoas também terem uma visão diferente, né? Porque é muito difícil a gente analisar isso sem ter uma carga emocional muito forte na história. Mas o que disse esse intelectual, entre aspas, que ocupa a presidência da República? Parabéns aos guerreiros do BOPE e da PM, que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto. Bom, neutralizaram, né? Que expressão mais coisificante, né? O que você neutraliza? Você neutraliza um micróbio, uma bactéria, né? Algum tipo de desinfetante, não é? E pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico. O Bolsonaro ele tem a ficha dessas 20 pessoas que morreram, aliás, são 24 pessoas, pelo menos até o momento que eu estou falando com vocês. Há algum tipo de respeito à família dessas pessoas, caso elas estejam sendo jogadas aí nessa condição de marginais? Enfim, após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes de facção criminosa. A ação contou com o apoio da DRE, da Polícia Federal, e da Polícia Rodoviária Federal. Gente, isso me chamou a atenção. O que faz a Polícia Rodoviária Federal num episódio como esse? Qual a justificativa? Nós sabemos que a Polícia Rodoviária Federal, não precisa ser nenhum conhecedor de direito constitucional, eles têm a circunscrição deles, né, da polícia, junto ou ao longo das rodovias federais. Eles têm uma polícia investigativa. Quando acontece algum episódio, é a Polícia Civil que vai fazer algum tipo de investigação, vai fazer apuração. Eles têm ali uma atividade específica. Mas quando eles estão numa operação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, enfim, e a Polícia Civil, dá para ver que há uma convergência política para que esse episódio ocorresse. E, evidentemente, diante do aparato, era previsível que houvesse o que aconteceu. E isso estava no monitor, estava no radar dessa gente e, obviamente, eles sabiam quais seriam as consequências políticas e eleitorais desse episódio todo. Agora,
A questão como isso tudo está sendo tratado também é uma questão bastante despolitizante, né, que desvia bastante o foco dessas questões, porque tem política envolvida nesse episódio e tem economia envolvida nesse episódio. Se a gente não entender isso, a gente vai passar sempre longe. E não é um fenômeno só do Brasil, gente. Na América Latina inteira, na América Central, em todas as sociedades onde se tem, né, um apartheid social, você tem bolsões de miséria, as condições estão sempre dadas para a produção de pessoas sem perspectiva, sem emprego, sem família estruturada, sem sonhos, sem dignidade, sem educação, para transgredirem contra o sistema jurídico. Acontece isso no Brasil, em várias cidades do Brasil, acontece na Colômbia, acontece na Venezuela, acontece na Nicarágua, em El Salvador, acontece no México, acontece nas Filipinas, acontece em vários países na África, de uma maneira geral, aonde uma condição de dignidade não chega para a sociedade, você tem sempre sociedades segregadas que são sujeitas a esse tipo de violência, esse tipo de acontecimento. Então, se nós não politizamos, nós não procuramos erradicar essas desigualdades, dificilmente a gente vai conseguir pacificar alguma coisa em países como o Brasil. E os nossos pretendentes a cargos públicos têm que ajudar a politizar essa questão, a mostrar que a questão policial não é meramente policial, é uma questão anterior, que precisa ser entendida e precisa ser enfrentada. Porque senão, gente, nós teríamos o mesmo tipo de situação acontecendo em cidades desenvolvidas mundo afora. Por que nós não temos esse tipo de episódio em Quebec, em Vancouver? Por que a gente não tem na Austrália? A gente não tem na Suécia? A gente não tem nos países nórdicos? Por que a gente não tem isso no Japão? Por que a gente não tem esse tipo de situação em países que conseguiram erradicar a pobreza, conseguiram causar um maior nivelamento social entre as pessoas que têm mais posses e as pessoas que são mais sem posses, enfim, trazendo o mínimo de dignidade e segurança a essa sociedade? Pois bem, então, nós temos esse Twitter aqui do presidente da República, que não sendo tratado como ele deveria ser, ou seja, um oportunismo político-eleitoral, uma desumanização de um governante, porque esse Twitter do Bolsonaro aqui, ele simplesmente coroa mais de 670 mil mortos que estão sob as suas costas, né? É aquilo que Freud chamaria da pulsão pela morte. Ele está pouco se lixando para o que aconteceu com as pessoas aqui no Brasil durante a pandemia e agora está comemorando, como se fosse um vampiro nadando ali numa banheira de sangue, o que está acontecendo aqui todos os dias no Brasil. Evidentemente, ele não quer resolver problema nenhum. O Bolsonaro ele vai se nutrir sempre desse tipo de situação, porque esse tipo de desigualdade nutre todo tipo de vigarista, de político bandido também, igualmente bandido, como esses que eles atacam tanto, aliás, bandidos piores, porque esses bandidos, nesses setores, nesses segmentos, eles têm ali uma atuação muito circunscrita. Agora, um bandido, quando ele está no governo, ele é capaz de jogar milhões de brasileiros à morte, à miséria, ou à situação que a gente viu agora na pandemia. Pois bem, mas não está sozinho, né? Eu falei com vocês que eu tinha previsto que esse tipo de situação, infelizmente, se repetiria. Há muito tempo atrás, quando começamos aqui o Portal do José, eu gravei um vídeo que eu vou colocar à disposição de vocês, onde eu fazia a crítica aqui ao Wilson Witzel, numa matéria aqui, enfim, mostrando exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? Estou aqui muito ampliado aqui, deixa eu diminuir aqui, porque fica duas vezes aqui no monitor, mas eu acho que dá para vocês verem aqui o Cláudio Castro de Barba, junto com o Wilson Witzel. O Cláudio Castro é o atual governador do Rio de Janeiro, aqui nesse vídeo, né? Está pequenininho, mas eu acho que vamos pegar aqui a fala do Wilson Witzel, que reproduz essa mentalidade bolsonariana, né, de tratar problemas graves de uma forma vigarística, de uma forma pilantra, de uma forma eleitoral. Vamos lá. Ele voltou a falar sobre o assunto. Serão caçados nas comunidades. E aqueles que não se entregarem, não tirarem o fuzil do tiracolo, serão abatidos. Porque não merecem viver. Bom, tá aí. E aí, é isso aí, não merece viver, enfim. E aí você tem essa mentalidade. Só que é o seguinte, né? O que aconteceu com o Wilson Witzel, né? Esse discurso dele pode ter dado alguns dividendos para ele, mas
ele simplesmente se encontra hoje numa desgraça absoluta, uma desgraça política, uma desmoralização, e essas presepadas que ele fez para cima e para baixo, que são o estereótipo típico do bolsonarista, essas situações acabaram por mostrar que não tiveram muito sucesso no final da história, né? Acompanha aqui ele comemorando, tal qual o Bolsonaro, a morte de uma pessoa, né? Criminoso ou não. A imagem foi essa, ele desceu aqui ele desceu de um helicóptero, né? Comemorando como se fosse ali um gol, né? Saindo ali como se fosse um mastodonte, um paquiderme, né? Comemorando aqui enfim, que a polícia tinha abatido uma pessoa que estava envolvida ali no episódio policial na ponte Rio-Niterói. E aqui o Wilson Witzel também fazendo esse papel de um policial de quinta categoria, sem o menor preparo, sem o menor sentido em estar fazendo o que ele está fazendo ali. Ele estava no helicóptero tirando onda de mocinho, enfim, de super-herói, e esse episódio foi retratado aqui nessa matéria aqui do telejornal. As comunidades da cidade. Estamos começando hoje, aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação. Começando com a CORE, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Este vídeo mostra um policial atirando na direção de tendas azuis em um morro. O policial saiu atirando, né? A impressão que a gente tem aqui é que ele saiu atirando a esmo mesmo, né? Saiu, enfim, para fazer jus à operação que estava sendo implementada ali. Então, gente, eu tenho visto alguns colunistas aí falaram que a violência policial não pode acontecer, abordando a questão da falta de planejamento, enfim, das incongruências da utilização política, a utilização eleitoral, mas nenhum está indo fundo nessa questão. Nenhum está o tempo todo salientando que o problema é anterior a esse que a gente está vivenciando. E que é um problema que é muito comum aqui no Brasil e em outras cidades do mundo também, em outros países também. O nexo que a gente pode criar em relação àquilo que aconteceu nos Estados Unidos também, aquele massacre que aconteceu ontem também, é que as condições sendo dadas aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, não é difícil a gente cravar que esses episódios irão se repetir. Se você não enfrenta a questão bélica civil nos Estados Unidos e que o bolsonarismo quer implementar aqui no nosso país, vocês imaginam, nós, com todos os problemas que nós temos, a gente pulverizando armas no território nacional, o que a gente pode esperar mais à frente? Pois bem, se eles não conseguirem enfrentar essa questão, e essa questão divide muito a sociedade norte-americana, não é difícil a gente cravar aqui que o episódio, infelizmente, se repetirá nos Estados Unidos. E se as condições aqui no nosso país elas não forem alteradas também, a segregação, o apartheid invisibilizado pelos grandes veículos de comunicação, né, coisificados pelos políticos, se a gente não enfrenta essa questão que bate na economia, bate no orçamento do Estado brasileiro, naquilo que o Brasil faz com seus recursos, naquilo que o Brasil faz com suas riquezas, enfim, nós não vamos sair dessa situação. Nós vamos achar sempre que é normal ter comunidades que vivem no apartheid e será normal se lá não tiver nenhum tipo de traficante, nenhum tipo de violência, que as pessoas irão sempre se submeter a todo tipo de deformações que as sociedades produzem. Aí a gente sempre estará fazendo diagnósticos errados. Então, os políticos que estão se colocando ao debate hoje nas eleições presidenciais têm o dever de enfrentar essa questão. Infelizmente, boa parte da sociedade brasileira boa parte está adoecida e não vai conseguir compreender esse tipo de debate. E os meios de comunicação não vão ajudar jamais a gente ter esse tipo de reflexão, porque eles querem, de fato, que quanto mais estivermos distraídos com as nossas questões internas, a violência urbana, a gente vai acabar sem perceber as causas. A desigualdade econômica, o bandidismo, o gangsterismo que acontece com o orçamento do nosso país, os vigaristas, os lacaios que se apresentam como defensores do povo e atuam cada vez mais para os privilégios dos grandes grupos, enfim. Enquanto essas situações permanecerem e não forem colocadas ao debate, infelizmente nós podemos cravar
que mais outras chacinas acontecerão aqui no Brasil e mais outros massacres lá fora, nos Estados Unidos, se repetirão. Em outras cidades do mundo também, onde existem as mesmas condições, as situações irão repetir. Não existe situação de você ter as mesmas fórmulas, os mesmos regramentos, as mesmas situações e ter resultados diferentes. Bem, espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão. Mande seus comentários para cá e mais tarde a gente volta, tá bom, gente? Um grande abraço, até lá. Tchau!